Abra aí a sua Bíblia, 2 Coríntios 5. Abra aí, por favor. Antes da gente ler, preste atenção nesse testemunho, pessoal. Porque esse testemunho ele mostra claramente como que alguém pode se enganar a ponto de pensar que ela está indo para o céu, quando na verdade ela está indo para o inferno. Compreende assim ou não? São dois caminhos totalmente opostos. Como que pode alguém se confundir? Esse testemunho mostra muito bem isso. Presta atenção aí. Tudo começou quando eu decidi fazer um curso de eletricista, né? Pensei, vou fazer esse curso de eletricista, vou ganhar mais. E aí surgiu uma vaga. Só que infelizmente essa vaga só era fora da cidade, da onde eu morava. Quando ele foi para Catalão, eu falei, poxa amor, mas assim, não tem muito tempo que a gente casou e você já vai se mudar de cidade para poder priorizar a sua vida financeira. Eu lembro até que na época, o pastor até chegou em mim e falou assim, se eu fosse eu não iria. E mesmo assim, eu fui. E ali para mim estava sendo o máximo, né? Porque eu fui contratado por uma grande empresa de energia, né? Onde eu trabalhava com emergência. Só que quando ele foi, começou a dar os sinais. A gente conversando, falava, e aí, amor, hoje você foi na igreja? Ele, não teve como. Ou então, não, fui, mas já cheguei muito atrasado. Falei, não, amor, mas não é assim. Aí teve uma época eu pedi eles a transferência. Eu me transfere para Itubiara porque eu não tô querendo ficar aqui não. Até então chegou um certo tempo que tinha um rapaz que trabalhava comigo e a gente ia fazer o serviço, aquele serviço precisava ser aprovado e ele reprovava o serviço. Falava, não, esse serviço aqui é reprovado, esse serviço aqui não tem jeito, a não ser que você conversa a mesma língua que eu. E eu sabendo que era errado, não falava nada. Até então ele recebia o dinheiro, mandava para mim, e eu também não falava nada. E eu comecei a ver que aquele dinheiro, vamos dizer assim, ia me ajudar, ia ser mais do que o meu salário. E aquilo ali, os meus olhos foram interessando. Como se diz, eu pensava, eu não estou errando. Quem está errando é ele. Mas a realidade é que eu estava errando, estava coparticipando do pecado dele. E estava pecando junto. Eu via que ele não estava bem espiritualmente, até na forma dele falar, as atitudes dele, né, o falar, mostrava que ele não estava bem espiritualmente. E dali, quando eu comecei a receber a propina, a minha consciência pesava. A consciência da gente é a voz de Deus. Fugia das reuniões. Eu não ia de uniforme. Eu ia na sexta-feira, mas sem uniforme. Ia na quarta-feira sem uniforme. Ia no domingo sem uniforme. Igual Naamã, que tinha ali sua fada, mas por dentro estava leproso. Assim eu me encontrei, né? Leproso espiritualmente. Eu sabia que tinha que resolver aquilo, só que eu estava ali dentro de mim me corroendo. Eu tinha que falar com o pastor, e mesmo assim que estava me segurando. Estava me segurando tempo, pensando o que eu vou fazer, o que eu vou falar. E eu sempre falava, vou arrumar um uniforme para você ir hoje de obreiro. Ele pegou e falou assim, não, como que eu vou de uniforme, como que eu vou ajudar outras pessoas se nem eu tô bem? E eu falei, então se você não tá bem, a gente tem que ver o que você tem que fazer para você ficar bem. Domingo eu falo com o pastor. Aí acabou que esse domingo não deu certo. E ele mandava o dinheiro para mim, eu mandava o Pix e eu não falava nada. Eu não queria ver, poxa, o meu esposo dentro de casa, olha a situação que ele tá espiritualmente. Eu falei, não, então você vai lá hoje. E até então, nesse dia que eu ia falar com o pastor, uma senhora me ligou chorando, pedindo para que eu arrumasse ali a parte elétrica dela. Eu até falei para a dona, eu não estou sem meus IPI, eu não consigo te ajudar não. Mas você vai me deixar sem energia, eu sou uma senhora. Aí eu até olhei para minha esposa e chamei ela. Falei, amor, vamos lá comigo. Que eu me lembro, ela tinha até falado assim, amor, não vai nesse serviço não. Vamos falar com o pastor primeiro. Eu falei, não, amor, tem que resolver isso. E aí, eu fui fazer esse serviço. Falei,
vou acabar esse serviço rapidinho, coisa assim. Troquei a fiação. Troquei quando eu fui encostar na fase. As outras 2 casas, que era um padrão trifásico, que ia para 3 casas, as outras 2 casas estavam energizadas. E eu levantei a mão e encostei esse braço. E ao encostar, só de o grito. E ali quando eu tomei aquele choque de 380 volts, dá uma sensação de como eu fosse atropelado para aqueles rolos de fazer asfalto. Como se fosse esmagado, o corpo vai encolhendo, e depois eu não vi nada, eu caí no chão, aonde ali eu bati a cabeça. Ele agonizando, e aí foi quando chegou um rapaz, que ele entendia dos primeiros socorros, e enfiou o dedo na boca dele, e falou assim, me ajuda, porque senão o seu marido vai morrer agora. Ele tá engolindo a língua, e ali quase decepou o dedo do rapaz no momento. E tem, né, eu esqueci de mencionar, eu grávida, de 6 meses. E meu esposo ficou entubado, totalizando tudo, o tempo todo, foi 30 dias. Aonde o neuro, né, falou, olha, o Matheus, devido à queda, ele teve um traumatismo craniano, aonde ele vai ter que fazer uma cirurgia. E aqui tem aqui quando imagem dele na UTI, aqui quando foi onde o choque saiu, né? Aqui foi a cabeça, né, onde ele teve feridas atrás na cabeça. Eu vi que o diabo estava ali querendo levar a alma dele. Foi nítido. Foi aonde, né, estava no propósito da fogueira santa. E naquele momento eu vi a necessidade que eu tinha o quê? Que colocar o nosso tudo no altar, porque o meu não era só um sacrifício meu, era dele também. Porque era a alma dele que estava em jogo. Porque eu pensava, poxa, e se meu marido morrer, para onde vai a alma dele? Eu subi no altar e falei, meu Deus, aqui é o meu sangue e o do Senhor e o do Matheus. E vai clamar pela alma dele. E enquanto a minha esposa estava ali lutando no altar, né, eu estava ali tendo uma luta espiritualmente. Eu não estava inconsciente, eu estava como se estivesse em outro plano. Que isso foi muito real para mim. E quando eu estava ali, veio o anjo sobre a minha direção. Aí na minha cabeça assim, opa, peraí, se tá vindo um anjo eu vou, né? E esse anjo pegou eu e nós fomos subindo naquele ambiente. E ali quando subiu o telhado, aqueles anjos se transformaram em demônios. Que ele mostraram ali a verdadeira face, umas nuvens pretas, umas coisas esquisitas. Naquele momento que eu vi os demônios, eu me desesperei. Eu falei, agora, sinceramente, eu vou pro inferno, não tem outra situação. E eu pensei ali, cara, como é que eu pude vacilar desse jeito? Vacilar tanto que o que eu preguei eu não estou vivendo. Depois disso, que aconteceu tudo isso, foi a hora que eu ouvi a voz de Deus. Deus falando que me deu mais uma oportunidade. E logo em seguida, passou pouco tempo, eu acordei. Acordei e a minha primeira imagem que eu vi foi a minha mãe, né? E aí eu comecei a chorar. Essa dor que eu senti era a dor do Espírito, saber que Deus deu o Senhor Jesus por mim, colocou o Senhor Jesus na cruz ali, e eu não dei o valor devido. Aí ali eu fui sincero para Deus, falei, Deus, eu preciso, Senhor, preciso da tua ajuda, eu quero uma nova vida. Eu falei para minha esposa, depois a minha mãe saiu, minha esposa veio, eu falei, amor, quando eu sair daqui eu não quero passar em casa, lugar nenhum, eu tenho que passar na igreja. Foi até então que onde eu fui e falei, pastor, o senhor pode me batizar? E o pastor falou assim, eu te batizo. E a partir daquele dia, eu de fato que me voltei para Deus.
ali quando eu confessei para Deus, ali arrancou um peso ali, que não tem nem explicação falar desse peso, né? Porque o peso do pecado, ele esmaga a gente mais do que o choque. Tanto é que foi um alívio quando o Espírito Santo veio sobre mim. Aí veio uma alegria que é inexplicável. A gente se sente até mais leve, né? Quando a gente se sente mais leve e a vontade ali era só de fazer mais, ganhar alma, de fazer alguma coisa para Deus. O que eu tenho que fazer para Deus agora é dar, porque Ele me deu o principal, mais uma oportunidade da salvação. E hoje eu vivo uma vida na justiça, uma vida correta. Não aceito propina, não aceito falar mentira, não tem problema se eu for ganhar menos ou mais. Para mim, aquilo que for certo eu estou fazendo hoje. E Deus não tem deixado faltar nada na minha vida. O que importa não é o cargo. O que importa é a sua salvação. Você tem que parar para pensar. Assim como eu, tem muitas pessoas hoje que estão adiando às vezes ali um pecado. Eu lembro que eu falei para minha esposa no domingo, né, que ia conversar com o pastor, que ia confessar ali meu pecado. Só que eu adiei. E às vezes não dá tempo. Às vezes você acha assim, eu vou ter tempo. Não tem tempo. Tem muitas pessoas que falam assim, até no último momento dá prazo de eu me arrepender. Só que no meu caso, não deu prazo. Foi muito rápido. Se Deus não tivesse me dado uma oportunidade, hoje eu estava no inferno. Não perca essa oportunidade de salvação, porque ela é única. Eu ainda tive essa oportunidade, mas muita gente não teve. Amém. Então, o alerta da salvação hoje é esse: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Você vê que ele estava na igreja, mas estava em pecado. No primeiro momento ele estava enganado. Depois ele se convenceu, ele entendeu que ele estava mal. A ponto dele falar assim, por que eu vou colocar o uniforme que a consciência já acusava se eu estou mal? Não é? E graças a Deus que ele tinha uma esposa que é mulher de Deus. Quando a pessoa tem ao seu lado alguém que é de Deus, e essa pessoa vê que o outro desviou da rota, então essa pessoa que é de Deus, então ela vai confrontar, ela vai ajudar, ela vai alertar, ela vai fazer o que tiver de fazer para que essa pessoa então volte para o caminho. Quando você vê ele falando lá que os anjos vieram buscar ele, aquilo ali não era sonho não, aquilo ali é real. É real, é uma experiência real. É o que acontece no momento em que a alma descola do corpo. Se você pudesse ir num quarto de hospital, num leito de morte, se você pudesse colocar um óculos espiritual que permitisse ver o que acontece ali, então você veria ali, de um lado, anjos de Deus, de outro lado, os demônios sedentos, só esperando o momento da alma o quê? Descolar. Só esperando. De maneira que, ainda que nos últimos instantes, se aquela pessoa clama a Deus, se no último instante aquela pessoa se volta para Deus, então pronto, a alma dela está encomendada para Deus. Descolou a alma, os anjos vêm buscar e levar para o céu. Mas do contrário, descolou, quem vem buscar são os demônios. E veja só, no caso dele, os demônios pareciam anjos. e foi subindo. Só que quando passou da altura do telhado, aí eles mostraram que não era anjo coisa. O que isso quer dizer? Isso ilustra exatamente a condição espiritual em que ele se encontrava dentro da igreja. Há pessoas que elas pensam estar indo para o céu, quando na verdade ela está caminhando para o inferno. Porque, a exemplo dele, do Mateus, ela está na igreja, mas ela já não obedece mais a Deus. Está na igreja, mas a vida dela não está onde? No altar.
Uma coisa está na igreja, outra coisa está onde? No altar. Você vê que um dos sintomas da pessoa não estar no altar, ela começa a fugir. Se outrora ele era atuante como obreiro, agora já não mais. E aí foi ladeira abaixo. 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17. Ele diz assim, ó: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Quer dizer, só se faz novo quando as coisas velhas são deixadas para trás. E quando é que isso acontece? Quando a pessoa está em Cristo. Quer dizer, quando ela se entrega ao Senhor Jesus. Enquanto a pessoa estiver dentro da igreja, mas ela estiver trazendo o que é velho, os velhos costumes, os velhos pecados, ora está na igreja, ora não está, ora está firme, ora está pensando em desistir, sabe, meio lá, meio cá. Enquanto ela estiver com essa postura dentro da igreja, dizendo assim, não, eu vou me consertar, e não entregar a vida velha, então a vida nova não vem. Mas no momento em que a pessoa entrega, está aqui, ó, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, as acusações já não têm mais peso sobre você. E eis que tudo se faz novo. Então, se você diz, pastor, eu quero essa vida nova. Que vida nova é essa? Veja o que ele diz aí. Ele diz assim, ó: a principal pregação de João Batista era: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Essa era a pregação de João. Arrependei-vos. As pessoas vinham até ele para se batizar no Rio Jordão. Ele preparou o caminho de Jesus para que as pessoas o conhecessem. Aí grava isso aqui: pois sem arrependimento não há perdão de pecados. E, consequentemente, também não há o quê? Salvação. Então tudo começa com arrependimento. Arrependimento. Se não houvesse arrependimento da parte do Mateus, então o pecado dele não seria perdoado. E o pecado dele não sendo perdoado, ele ia descer para o inferno com uniforme de obreiro. Compreende isso, sim ou não? Mesmo tendo o nome de quem é de Deus, mas a alma dele iria para o inferno. Mas graças a Deus houve arrependimento. Então agora você entende o porquê que nós estamos batendo tanto nessa tecla. Ele diz assim: porém, muitos que ouviram a palavra que Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo, foram lá, passaram pelas águas do batistério, mas não se arrependeram de verdade dos pecados. Talvez até melhoraram um pouco, pois é natural isso acontecer pelo fato de frequentar a igreja. Mas quem se batiza nas águas de verdade não melhora de vida, mas sim muda de vida. Passa a ter a novidade de vida. Conforme está escrito lá em Romanos 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Para quê? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de quê? De vida. Então o batismo que nós nos batizamos, e ele fala assim, na morte. Batismo só é validado de fato quando a pessoa ela está morta, quando ela decide morrer, porque o batismo é sepultamento. Você sabe que não pode sepultar, é proibido, é crime enterrar alguém que não tenha um atestado de quê? De óbito, que não esteja certo de que ela o quê? Morreu. Se não morreu, não pode enterrar, não é assim? Então, quando ele fala o batismo na morte, quer dizer, quando a pessoa ela entra no batistério, já decidida que a partir daquele momento ela morreu. Ela morreu para o pecado que ela vivia para ele.
Ela morreu para as más amizades, ela morreu para a vida errada, para as mentiras. Ela tem que estar certa que aquela criatura mentirosa morreu e agora vai ser sepultada. Compreende sim ou não? Agora ela vai ser sepultada. Se a pessoa vem para o batismo sem essa consciência, então o batismo dela não vai valer de nada. É o mesmo que cavar uma cova, jogar a pessoa dentro, jogar um monte de terra em cima, jogar uma florzinha em cima, e daqui a pouco a pessoa... Você vê uma coisa assim, ó, e daqui a pouco a pessoa sai. É a mesma coisa. Que é o que acontece na maioria dos casos. Quando não há essa novidade de vida, quer dizer, a pessoa se batizou, entre aspas. Só que ela sai dali e o interior dela continua o mesmo. Ela continua sendo aquela pessoa rancorosa, ela continua sendo aquela pessoa geniosa, aquela pessoa que ninguém pode pisar no calo dela. Não tem gente assim? Se mexer no que é dela, ela tá quietinha, mas mexeu no que é dela, aí desenterra o que parecia que estava o quê? Enterrado. E ainda vem com cheio de razão. Por quê? Porque não morreu. Não morreu. Então, se isso não aconteceu, apesar da pessoa supostamente ter se batizado nas águas, então, na verdade, não houve batismo. Não houve entrega. De vez em quando ela ainda fala uma mentirinha. Ela já não mente tanto, mas a mentirinha de vez em quando. Então não morreu. Não morreu. E porque não morreu, então ela não consegue viver essa novidade de quê? Porque está escrito, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O que é essa novidade de vida? Começa dentro da pessoa. Já começa dentro de você. Primeiro a notar é você, porque você vai ser colocado diante de circunstâncias que outrora você agiria de uma forma totalmente diferente. E agora você, diante daquela mesma circunstância, só de você xingar, por exemplo, você fala assim, que Deus te abençoe. Só de você falar assim, seu perturbado, você fala assim, seu abençoado, que Deus te abençoe, viu? Que Deus te abençoe. E você ainda ora pela pessoa. Aí você olha para você e você fala, caramba, eu mudei mesmo, ó. Eu mudei mesmo. Porque noutros tempos, essa já estava careca, já tinha ficado sem cabelo. Eu já tinha acertado as contas. Quer dizer, o primeiro que nota que morreu é a própria pessoa, o seu interior muda. Você tem paz. Você viu ele falando? Você viu? Ele falou, eu tive paz, saiu aquele peso. Só dele falar, você já percebe o alívio. Sim ou não? Porque agora sim, finalmente, morreu. Morreu o mentiroso, o que tinha uma vida dupla, que na igreja era uma coisa, mas lá fora era outra. Que na frente da esposa era uma coisa, mas longe dela era outra. Morreu. Então, quando a pessoa morre, então passa a haver novidade de vida. E aí, quem convive com a pessoa também nota, como nós já falamos aqui. É impossível não notar. Então, fica sabido de todos que se trata de uma nova criatura. Uma nova criatura. Isso é novidade de vida. E com isso, o casamento é abençoado. Enfim, tudo mais começa a ser abençoado. Ele diz assim, quando nos batizamos de verdade, a velha criatura permanece como? Enterrada. Permanece enterrada. Não nos tornamos uma criatura melhorada, como um carro velho e batido, que voltou da funilaria, e quem vê diz que esse carro é novo. Porém, quem realmente conhece do assunto diz, isso aí já foi o quê? Já foi batido. Infelizmente, temos muitos cristãos assim, recalchutados. Não morreu, não teve perda total. Ainda retém o quê? Características de quando ainda era do mundo, mostrando assim que não nasceu de novo.
e quando tem uma certa liberdade, uma oportunidade ou situação que mexe com o interior dela, a velha criatura manifesta e mostra quem realmente ela é. Só um detalhe aqui, nós falamos semana passada das pessoas que elas têm saudade do passado, não é? Você lembra? Mas também tem aquela pessoa que está na igreja e ela não se entrega para Deus por conta dos planos para o futuro. Então tem aquele que tem os olhos no passado, mas tem aqueles que ele não se entrega porque ele diz assim, não, eu tenho um futuro que eu planejei para mim. É aquela pessoa que ela vive fugindo de Deus. Ela não quer se comprometer com as coisas de Deus, porque ela pensa assim, mas aí eu não vou mais poder fazer isso, eu não vou poder fazer aquilo. Ela pensa que ela vai perder. Não, quando você entrega a sua vida a Deus, você tem a garantia de que Deus vai cuidar de tudo. Deus vai cuidar de... Pode não ser do jeito que você planejou. Você planejou uma carreira. Assim, 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 assim. Ó, aos 30 eu vou estar casado, aos 40 eu já vou estar com 5 filhos, aos 70 eu já vou estar... Enfim, você pode ter planejado do seu jeitinho, assim, ó, direitinho, bonitinho. Só que a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Quer dizer, a vontade de Deus é melhor. Então, se de repente você tem medo de se entregar a Deus por receio de como que vai ser o teu futuro, então você não está pronto para o céu. Porque a pessoa que realmente ela quer o céu, ela planeja não um futuro de 30, 40, 50 anos. Ela planeja o futuro da alma dela. Futuro da alma. E o futuro da minha alma vai ser com Deus se hoje eu me entregar a Ele. Detalhe, enquanto ainda há tempo. Você vê que quase não houve tempo para Ele. Ele finaliza assim: temos que observar se não estamos assim. Muitos vêm aqui, ouvem a palavra, mas quando saem daqui, continuam do mesmo jeito. E o pior, se estiver nessa situação, a pessoa morre e vai para o inferno conhecendo o quê? A palavra. Fica brincando com Deus, se apoiando, olha só, nas suas ofertas ou no que você faz como voluntário aonde? Na igreja, quer dizer, se apoia no pouco que faz. Não se entrega por inteiro, mas acha que o pouco que faz vai lhe garantir a salvação. Então ele diz, isso só pode ser resolvido quando você pega a sua carne velha, ou seja, suas vontades, com arrependimento sincero, reconhecendo o seu gênio ruim, as suas inclinações ao pecado, os seus erros, e passa a odiar ser essa pessoa. Você tem que odiar ser essa pessoa que vive pecando contra Deus. Tem que odiar ser essa pessoa que vive falhando com Deus, voltando atrás no que você fala. Você tem que odiar ser essa pessoa geniosa, porque é isso que está te afastando de Deus. Não é nem o diabo, às vezes é a própria pessoa, é o jeito dela. Ele diz, então você morre nas águas do batistério e o Senhor Jesus vem e te batiza com o Espírito Santo. É assim que funciona. Eu estava lendo uma palavra hoje, eu até anotei aqui, pode falar para você? 2 Timóteo, capítulo, acho que é 2, versículo 25. Isso aqui é a ordem que Deus deu a nós, servos. Ele diz assim, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura, se talvez, por acaso, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. É Deus falando assim, olha, enquanto ainda tiver tempo, instrui, ensina, orienta, fala, compreende? Aos que ainda resistem. Quem são os que resistem?
Aquele que Deus tá falando vai e a pessoa, sabe, ela está resistindo. Deus está falando se entrega e ela diz, não, é que eu estava pensando de outro jeito. É resistência. Então Deus fala assim, ó, continua falando. Para ver se, quem sabe, Deus lhes dê arrependimento para que conheçam a verdade. Quer dizer, o arrependimento é um dom de Deus. É Deus quem dá. E Deus dá para quem? Deus dá para aquela pessoa que, ainda que até hoje ela resistiu, mas em algum momento, a exemplo do Mateus, em algum momento ela fala assim, chega, eu não quero mais essa vida. Você vê que por muito tempo ele resistiu, foi ou não foi? Deus usava a esposa, certamente usava o pastor na igreja pregando e resistindo. Graças a Deus, ele encontrou o arrependimento. E então conheceu a verdade. Então, cuida de agarrar a oportunidade hoje. Amém?